dia, turma! Na nossa aula de ciências de hoje, o que nós vamos estudar? Nós vamos falar um pouquinho a respeito das misturas, mas a gente vai falar sobre a separação delas. Todas as misturas são possíveis de ser separadas? Ou tem algumas que não se separam de jeito nenhum? Vamos dar uma olhadinha nisso? Algumas misturas, elas são mais fáceis de se separar. Por exemplo, se a gente compra um saco de feijão no mercado, às vezes eles vêm com alguns outros tipos de feijão no meio, ou então um bagacinho, uma pedrinha, alguma coisa assim. Então, esse tipo de mistura, a gente pode fazer a separação por meio de uma catação. A gente vai pegando e catando um por um. Se a gente vai separar vários clipes, e eu tenho clipes de plástico e tenho clipes de metal, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um ímã e colocar em cima, porque o ímã vai puxar só o que for de metal. Os de plásticos não vão ser atraídos pelo ímã. Nas salinas, por exemplo, como tem ali, é possível separar a água do mar? Sim, elas são colocadas em grandes lagos. A água com o calor do sol vai evaporar e vai ficar apenas o sal ali sendo separado. É um processo mais demorado, mas aí é possível também separar a água do sal. Alguém já viu por acaso filtro de barro? Mas qualquer outro tipo de filtro. Na realidade, são filtros como esse. O que eles podem fazer? Quando a gente vai pegar a água, ele possui filtros de cerâmica que na hora que a água vai passar, esses filtros de cerâmicas vão barrar as impurezas que são encontradas na água. Então, a gente vai receber a água limpa, livre de impurezas. Então, ele faz essa filtração. A peneira também é algo muito comum da gente usar. Por exemplo, a gente faz um suco, a gente separa o bagaço e o líquido passa sozinho. Se a gente quer peneirar uma farinha, a gente vai peneirar, a parte mais grossa ela vai separar. Cada tipo de separação recebe um determinado nome, mas isso é assunto um pouco mais pra frente. Mas, por exemplo, existe o método de catação, como a prof falou, que você vai apenas tirar. O de filtro, como a gente já tinha visto. Existe um tipo que é como se fosse a ventilação, por meio de ventilação, ou seja, o vento vai levar uma parte e vai ficar a outra que não é tão leve. Então, é uma separação por meio de ventilação. Existe também por meio de funil. É um tipo de técnica que, para separar, o líquido mais denso vai ficar e a parte menos densa vai descer. Então, existem vários tipos de separação de misturas, mas os termos técnicos a gente vai conhecer logo mais pra frente. Por enquanto a gente só tem que saber que são possíveis sim fazer separações de algumas misturas. A prof agora vai fazer a experiência da página 26 para vocês darem uma conferida e poder responder as questões desta página mediante a experiência. Oi, turminha, tudo bem? Nós vamos fazer agora a experiência da página 26, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre separação de misturas. Então, o que esse vídeo pede? Vamos lá. Um potinho com álcool e outro com água. 2 papéis com pintura de canetinha. As pinturas são iguais. Aí a prof vai mergulhar na água e mergulhar no álcool. Vamos ver como é que está se comportando. No álcool, ainda está se aproximando. Vamos observar agora, depois de ficar um tempinho, como é que tá os círculos. Olha só, o da água, o verde praticamente subiu. As bolinhas estão borradas e foi um pouquinho de tinta para a água. E elas tentaram se misturar um pouquinho e formar outra cor. Tentaram até se unir. E aqui no álcool, olha como é que ficou a que está no álcool. Então, mediante essa experiência, o que vocês têm que fazer? Como os círculos coloridos ficaram após entrar em contato com a água? Vocês vão descrever como é que eles dois ficaram.
Pinte os espaços a seguir mostrando o que aconteceu com cada uma das cores. As tintas das canetinhas é feita com a mesma cor ou é uma mistura diferente de cores? Por que ele pergunta se ficou de outra cor? Porque assim, ó, se eu pegar, por exemplo, do álcool e misturar aqui, ó, que cor vai dar? O rosa com o verde. É uma mistura de cor. E o azul com o rosa. Olha como é que fica. Vamos ver misturando a água. O verde na água sumiu. Vamos tentar ver aqui o que vai acontecer. Que cor tá formando misturando rosa com azul? Tá aparecendo algumas partículas mais roxinhas aqui no meio, ó. Vocês podem ver que essa ligação aqui tá ficando roxinha. Ó. Então, vocês vão responder o que aconteceu com a mistura dessas três tonalidades de cor com o álcool e com a água. Em seguida, vocês vão responder as questões da página 27 e elas são sobre as misturas. Na primeira questão, você vai dizer se essas misturas são sólidos, em que estado da matéria elas em que estado físico da matéria elas se encontram, falar um pouco sobre alguns utensílios de mistura, de separação, e ele também vai questionar vocês se qual é o processo da separação do sal de cozinha, que a gente vê ali o sal iodado. Esse sal iodado, ele é uma mistura ou uma substância? Se eu tenho sal e eu tenho iodo, o que ele é? Se eu tenho os dois juntos, é uma mistura ou é uma substância? E para finalizar, vocês vão responder a letra C da página 27 no caderno de ciências. Vocês vão fazer uma pesquisa a respeito da adição do iodo dentro do sal. Por que essa mistura? Por que ocorre essa mistura? Por que o iodo é adicionado ao sal? Turma, qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, mas por enquanto é isso aí.